Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o que a questão está tentando nos passar. Ela dá aqui 3 gráficos, parecem 4, mas são 3 gráficos, e eles relacionam a distância da imagem ao espelho com a distância do objeto ao espelho. E eles querem que nós relacionemos esses 3 gráficos com 3 espelhos: o espelho plano, o espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo, tá? Para essa questão, infelizmente é preciso ter uma decoreba enraizada em você de saber como que se formam as imagens nos espelhos, a não ser que você quisesse fazer na mão. Na hora, todos os casos, isso demoraria bastante, tá? Então, é sempre importante a gente ter já pelo menos pensado, né, como que as imagens, como que elas se comportam em cada espelho, tá? Acredito que aqui o mais fácil e mais rápido da gente já identificar de cara é o espelho plano. Porque o espelho plano, ele tem como principal característica que a distância da imagem ao espelho deve ser igual à distância do objeto ao espelho, ou seja, a distância de P deve ser igual à distância de P', tá bem? Então, o único gráfico que nos fornece isso é esse gráfico 2, né? Que ele é uma linha reta, que ele mostra o quê? Que a distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem ao espelho, ó, da imagem do objeto, da imagem do objeto. Perceba que há sempre uma equivalência. E isso é uma característica muito forte do espelho plano. Lembra o espelho plano? Ele produz imagem virtual, direita, enantiomorfa, que é o invertido assim, direita-esquerda. E também ela está sempre a uma mesma distância do objeto, ou seja, o objeto ao espelho é igual ao espelho até a imagem, tá? Isso aí é uma característica bem importante. Então, a gente já consegue identificar que o 2 é do espelho plano. Então, a gente já sabe aqui, ó, vamos analisar quais que estão falando do espelho 2. Esse aqui é da curva 1, da curva 1, da curva 2. A curva 2 corresponde aos valores obtidos com um espelho plano. Está correto, é isso mesmo. Então, vamos ver aqui quais já tem a alternativa 3, para a gente já assinalar assim algumas que não pode, né? A alternativa 3 está certa. Então, essa já não é, essa já não é e essa já não é. Resta D e E para a gente entender qual que vai ser a certa, tá? Aí, agora, vamos analisar as outras duas curvas. Isso daqui é uma curva só. Vou explicar para você como é que funciona. Quando a gente tem, por exemplo, um ponto que ele não forma imagem, a gente não tem como representar o valor da imagem, né? E assim, ó, então aqui a gente tem o comportamento de quê? Como que eu sei que é só um gráfico? É um A e um B, ou seja, o númerozinho aqui na frente é o mesmo, indicando que é o mesmo gráfico, ele só é dividido em duas partes, tá? Então, esse gráfico aqui indica pra gente o quê? Que no começo, quando a imagem, o objeto ele está pertinho do espelho, a imagem vai crescendo, 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 até que ela chegue em um determinado valor, mais lá para cima, né? Até que esse objeto atinja um determinado valor aqui. Quando esse objeto atinge esse determinado valor, muda-se o comportamento da imagem e não se forma uma imagem aqui. Não tem como a gente representar um valor aqui. Por isso que eu mudo de gráfico. Eu só faço uma bolinha aberta, que é aquela questão assim da matemática, né? Que a bolinha aberta indica que tu vai até aquele ponto, mas aquele ponto em questão não tá incluso, né? Faz a bolinha aberta ali, faz a bolinha aberta aqui e continua o gráfico. Então, ele nos mostra que depois de uma certa distância, essa posição da imagem começa a se aproximar do espelho novamente. Então, primeiro ela se afasta, depois ela se aproxima. Qual é o espelho que tem essa característica? O espelho côncavo. Por quê? Uma dica já que você poderia ter. O espelho convexo, ele produz só uma imagem, que é virtual, direita e menor. Então, essa imagem é sempre a mesma. E
o comportamento da imagem vai ser só para a direita ou para a esquerda, não tem como mudar, né? Então, seria um gráfico que não teria tanta diferença de comportamento. Já o espelho côncavo, como a gente pode ver aqui, ele produz 5 tipos de imagem. E esses 5 tipos de imagem variam entre real, variam entre virtual. Lembra que o real é tudo que está na frente do espelho, né? Essas coisinhas assim, ó, esses tracinhos indicam que o lado oposto é o lado refletor, ou seja, esse lado aqui está refletindo. Então, tudo que está aqui para frente é real e tudo que está aqui para trás é virtual. Lembra que o espelho côncavo, ele vai produzir imagem real, que é na frente do espelho, né? Ele vai produzir imagem virtual. Então, você já poderia ter essa percepção de que o fato de a imagem poder vir tanto para cá quanto para cá já me dá uma gama muito maior de possibilidades para essa imagem ocupar a distância em relação ao espelho. Por isso que é mais provável que esse gráfico aqui seja do espelho côncavo. Isso, se você não lembrasse nenhum tipo de imagem, você já conseguiria saber, tá? Já te ajudaria aí na questão. Ó, vamos ver as 5 imagens que o espelho côncavo forma. Ele forma a imagem real, invertida e menor, quando o objeto ele está antes do centro, né? Então, perceba que o objeto está bem longe. Ó, o objeto está bem longe e a imagem é próxima. Depois, conforme esse objeto vai se aproximando, ó, agora ele está aqui em cima do centro de curvatura, ele se aproximou, né, do espelho. Conforme ele se aproximou, a imagem que antes estava aqui, ela foi para cá, então ela se afastou. Ó, o objeto se aproximou, a distância do objeto até o espelho diminuiu e a distância da imagem aumentou. Até agora tá tudo certo. Ó, aqui já não dá, porque a distância do objeto diminuiu e a distância da imagem também diminuiu, já não corresponde, né? Continuando, aqui a distância do objeto diminuiu ainda mais, ficando entre o centro e o foco. E a distância da imagem aumentou ainda mais. Então, ó, diminuir, né? Aqui no eixo horizontal, diminuir e vir para a direita. Se eu diminuir, aqui no gráfico seguindo, eu vou subindo. Então, a distância da minha imagem aumenta. Exatamente o que acontece aqui. Chega no ponto do foco em que não tem nenhuma imagem formada, que foi a questão aqui da bolinha aberta que eu te expliquei, que não tem nenhum valor que a gente consiga representar o i. Então, faz a bolinha aberta e começa o outro gráfico. O outro gráfico é para quando a imagem é virtual, ó. Então, agora, o objeto está bem perto do espelho. Perceba que a distância do objeto ao espelho diminuiu bastante. Começamos aqui no 30, agora estamos no 10, ou seja, diminuiu. E a distância agora vem diminuindo. Conforme eu diminuo a distância do objeto, vem diminuindo a distância da imagem. Por quê? Conforme eu vou aproximando esse objeto, mais essa imagem aqui também vem se aproximando. Tá? Então, fecha certinho com o espelho côncavo, se você quisesse pensar da forma contrária, né? Quando o objeto aqui está bem próximo, ou seja, a distância de P é pequena, quanto mais longe eu boto, quanto mais perto do foco eu boto, mais essa posição aqui vai aumentando aqui para a direita. Então, mais a posição da imagem em relação ao espelho vai aumentando. Chega aqui no foco, não forma a imagem. E depois você pode analisar que quanto mais para longe eu vou botando o objeto, ó, perceba que aqui está mais perto, né? Eu vou afastando esse objeto e a minha imagem, que antes estava bem longe, ela vai se aproximando, ó. Perceba como aqui está mais próxima do que está mais próxima do que aqui. Então, conforme eu vou aumentando a distância do objeto, a minha distância da imagem vai diminuindo. Então, esse gráfico 1A, 1B é do espelho côncavo e o gráfico 3 fica para o espelho convexo, que se comporta de uma forma um pouco diferente do espelho plano, mas com o mesmo princípio de que se eu aumento a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho também vai aumentar, só não é na mesma proporção. Tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. As curvas 1A e 1B correspondem aos valores obtidos com um espelho côncavo, verdade, cuja distância focal vale 10 centímetros. Isso aí dá pra gente calcular, tá? Mas você já poderia ver pelo gráfico, porque perceba que esse ponto aqui que vai ficar sem a formação da imagem tá entre o 10, né?
Tá perto aqui do 10. Então, isso indica que o foco tá próximo do 10. Então, já dava para saber ali que estava certa. Ou a gente pode fazer por Gauss, usando esse ponto aqui, ó. Eu tenho 20 centímetros para a imagem e 20 centímetros para o objeto. Por que que eu escolhi esse ponto? Porque é o único ponto em que eu tenho as duas coordenadas bem específicas. Então, a gente pode usar assim, ó. Vem aqui e aplique em Gauss. 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco, o P é 20, o P' é 20, fica 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Como embaixo é igual, mantém. Soma só em cima, 1 mais 1 fica 2. 2 sobre 20 é igual a 1 sobre F. Inverte, né? Fica F sobre 1 é igual a 20 sobre 2. O foco é 20 sobre 2, 20 sobre 2 dá 10. Então, o foco dá 10 centímetros pelas contas também. Aqui na outra alternativa, então, a gente já sabe que a uma está certa. Vamos lá, a gente só tinha D e E. Então, a D é a única que tem a 1, a gente já sabe que está certo. Vamos analisar as outras. 2. A curva 1A representa os valores absolutos das distâncias imagens reais formadas pelo espelho côncavo. Não, o 1A, lembra que é essa partezinha aqui, ó, que é conforme o objeto vai se aproximando, a imagem se aproxima também. É virtual, tá? Essa parte do virtual. A parte do real é um B, conforme o objeto se aproxima, a imagem se afasta, tá? Então, o real é um B, não um A. A 3 a gente já viu. A 4. A curva 3 corresponde aos valores obtidos com o espelho côncavo. A gente acabou de ver que a 3 não dá para ser o espelho côncavo e que corresponde mais ao espelho convexo, que forma só uma imagem virtual direita e menor. Então, a formação da imagem está atrelada à distância do objeto, tá? Conforme a distância do objeto aumenta, a distância da imagem aumenta também. A curva 3 corresponde aos valores obtidos com o espelho convexo, tá certinha? Então, o certo é 1, 3 e 5, alternativa D.